Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães já está conosco. Muito boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. E nós já começamos o Viva Voz de hoje com informações em Brasília, de Ana Carolina Tomé, declarações do presidente Lula defendendo a ação no STF sobre a discussão do IOF. Pois não, Ana, boa noite novamente para você. Boa noite mais uma vez, Débora. Pois é, o presidente Lula disse que se não recorresse ao Supremo Tribunal Federal para manter o decreto do IOF, ele não governaria mais o país. A fala foi em entrevista ao Bom Dia Amanhã da TV Globo da Bahia. Lula disse que as pessoas fazem uma tormenta desnecessária e que está apenas fazendo ajustes para que os ricos paguem um pouco. Lula disse que o interesse de poucos prevaleceu no Congresso, mas que ele tem o direito de recorrer. Ou seja, houve uma pressão das bets, houve uma pressão das fintechs, eu não sei se houve pressão do sistema financeiro. O dado concreto é que os interesses de poucos prevaleceram dentro da Câmara e do Senado, o que eu acho absurdo. Ele aprovou uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Apesar de negar uma crise na relação com o Congresso, alfinetou Hugo Mota. Ele classificou a decisão de Mota de pautar o projeto que derrubou o decreto de absurda. Ora, qual é o erro nisso? O erro, na minha opinião, foi, o descumprimento de um acordo que tinha sido feito num domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Festejar o acordo no domingo, nunca vi tanto abraço, tanto carinho, tanta concordância. Quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora, isso você pode perguntar, tem um rompimento com o Congresso? Não. O presidente da República não rompe com o Congresso. O presidente rebateu as críticas de que o governo precisa cortar gastos, defendeu o corte nos benefícios fiscais que hoje chegam a quase 900 bilhões de reais e defendeu fazer uma bariátrica em quem tem gordura. Se Lula engrossou o tom, o ministro da Fazenda Fernando Haddad e o presidente da Câmara Hugo Mota suavizaram o discurso nesta quarta-feira. Haddad evitou falar em traição e afirmou que não pode reclamar do Congresso. Já Mota, em Lisboa, evitou falar da crise fiscal, mas também deu recado. Disse que a Câmara não será apenas um espectador e, em resposta ao discurso do governo de que há uma disputa entre ricos e pobres, afirmou que a Câmara vai proteger os mais vulneráveis. Lula participa da cúpula dos BRICS no final de semana e, na volta, disse que pretende então se reunir com Hugo Mota e Davi Alcolumbre para voltar à normalidade política. Volto com vocês, meninas. Obrigada, Ana Carolina Tomé, pelas informações em Brasília. Agora, Vera, qual deve ser o papel do STF nessa confusão toda? O STF teria condição de conciliar, de ser um conciliador? Pois é, ontem eu estava bastante intrigada com isso na nossa conversa aqui no Viva Voz, porque eu dizia, nossa, o ministro Alexandre de Moraes vai entrar em mais uma bola dividida, de novo com a missão de talvez desempatar a favor do governo, isso reforçaria o estigma que já existe em relação a ele, de que ele protege o Lula, de que ele só toma decisões contra a direita, etc. E ele parece mesmo estar bastante incomodado com esse papel que sobrou para ele. Então, o caminho que o ministro, outros ministros do Supremo têm adotado nas conversas é esse de falar em conciliação. A palavra-chave aí deles é conciliação. Ontem eu já esbocei aqui essa possibilidade e agora, hoje, nas conversas, ela apareceu de uma maneira mais forte. Ajuda o fato de que eles estão todos lá em Lisboa, tendo muita conversa ao pé de ouvido, muita conversa fora ali dos holofotes, dos microfones, e que podem levar esse caminho. As falas de hoje do advogado-geral da União, Jorge Messias, já dão um bom termômetro a esse respeito. Então, ele falou que a chave para conciliação desse negócio é solucionar ali todos os conflitos, todo mundo se sentar. Lembrando que ele era alguém que tinha muita dúvida quanto à conveniência, à eficácia de recorrer ao Supremo para arbitrar essa questão.
E aí a fala do presidente é muito sintomática, né? Ele fala, se eu não fosse o Supremo, eu não governava mais. Então, é uma quase capitulação a uma situação de muita dificuldade de governar. Se eu não fosse lá, eu não governava mais. Você está admitindo que você recorreu a um poder para solucionar a sua dificuldade de fazer o seu papel. E isso contrasta um pouco com a fala seguinte do presidente, que é essa coisa de cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho significa ele governar, o Congresso legislar e o Supremo decidir as questões constitucionais. Não ficar de babá e de árbitro de decisões alheias. Então, o presidente está admitindo que ele foi lá buscar um VAR. E eu acho que o Supremo está meio incomodado com a quantidade de vezes em que isso está acontecendo. Agora, Vera, o governo tem pesquisas a respeito dessa estratégia, porque está apostando nessa tática de mirar no que estão chamando de BBB, né? Bancos, bets e bilionários, dizer que querem taxar aí 1% mais rico, enfim, a gente estava falando sobre isso nos últimos dias, né? Certamente vai ser o mote já de olho na eleição de 2026, mas o governo tem alguma pesquisa, algum dado que indique como é que isso repercute junto à população? Tem pesquisa dizendo que tem aí um caminho, Carol, que depois de meses sem conseguir encaixar nenhuma narrativa, ele pode ter sido beneficiado pelo fato de que o Congresso também foi para um all-in. Assim como ele está indo agora, exacerbando essa discussão de nós contra eles, o Congresso deu muito pano para manga, né? Na mesma tacada. Você derruba tudo do governo, mas você também derruba vetos que uma coisa que pode ter como consequência aumento da conta de luz. Você atua contra a ideia do IOF, o que facilita essa narrativa de que você está agindo segundo o interesse dos bancos e das bets, etc. E você aumenta o número de deputados. Então, o Congresso meio que deu de bandeja para o governo o único mote possível no momento de muita dificuldade de governabilidade e dificuldade nas pesquisas. Então, eles estão apostando, olha, tem aí um caminho. Isso vai funcionar? É muito difícil a gente ter clareza a respeito do alcance dessa estratégia, que é uma estratégia meio kamikaze, como eu tenho falado aqui nos últimos dias. Você pode perder de uma vez a classe média, o que o governo parece apostar. E aí, eu acho que a fala do Hugo Motta, que a Ana Carolina Tomé trouxe, tem ali um sinal de que talvez eles tenham... Sabe aquela luta de boxe que você desfere um monte de soco e um pega? Então, eu acho que esse aí pegou. Quando ele fala a Câmara vai agir a favor dos mais vulneráveis, ele entendeu que em algum lugar esse discurso de que o Congresso age para os ricos pode estar colando. Então, isso pode ajudar, por exemplo, aqui no Congresso não faça nenhuma brincadeirinha com a isenção do imposto de renda. Como eu falei ontem aqui também, eu falei, olha, será que eles vão ter coragem de rejeitar essa? Essa é uma medida muito popular, uma medida que atinge muita gente. Com essa, eu acho que eles vão ter mais dificuldade de brincar. E eu acho que a fala do Hugo Motta vai nesse sentido de que, nesse ponto não chegaremos. Então, a agenda do governo vai ter dificuldades? Vai. Pode ser que o governo leve alguma outra represália por ter ido ao Supremo? Pode, mas não vai chegar nesse ponto aí do projeto do IR. Inclusive, a pesquisa Genial Quest, que foi divulgada hoje, traz algumas pistas, né, sobre o que o Congresso está a fim de fazer ou não. Daqui a pouquinho o Guilherme Muniz vai trazer mais detalhes para a gente sobre a pesquisa. Agora, Vera, com relação a essa estratégia, você acha que ela lembra de alguma maneira aqueles momentos em que o ex-presidente Bolsonaro falava ali só para a sua bolha mais fiel? Hoje eu vi isso de algumas pessoas, Débora. Algumas pessoas um pouco incomodadas com esses vídeos que surgiram hoje, que estão meio disseminados nas redes sociais dos petistas, do próprio governo, de simpatizantes do governo, que são até alguns que recorrem à linguagem de inteligência artificial, outros que usam gráficos para maximizar o poder de reverberação dessa narrativa do nós contra eles, né? O Lula está fazendo como o Bolsonaro quando falou para seu bolsão mais radicalizado e também exacerbou o discurso. É diferente, porque o presidente não está propondo nenhuma ruptura, que era o que o Bolsonaro fazia nesses momentos em que ele elevava o tom. Eram uns momentos, por exemplo, de 7 de setembro, em que ele pregava contra o Supremo, pregava contra o Congresso.
mas não deixa de ser uma aposta de risco, de rico não, de pobre, uma aposta de risco. Você falar só para sua bolha aquela que você já tem, como eu disse aqui ontem. Esse pessoal dificilmente vai votar em outro candidato que não seja o Lula. Mas aí eu ouvi de um marqueteiro uma explicação que faz sentido. Esse pessoal não ia deixar, quando eu falei aquilo que eu falei aqui ontem, mas esse pessoal não ia deixar de votar no Lula. E aí essa pessoa me falou uma coisa que realmente faz sentido. Não ia deixar de votar no Lula, mas era um pessoal que estava acanhado na mesa do bar. Não tinha argumento para defender o governo. Estava preferindo falar de outros assuntos. Estava preferindo falar de futebol, estava preferindo falar de IA, de qualquer coisa. E agora ganhou um argumento. Então, eles já notam, os publicitários aqui e ali, nas redes, no monitoramento de redes, nos grupos focais, que as pessoas falam, mas também o Lula está tentando fazer as coisas e o Congresso não está deixando. Então, essa pessoa que estava ali acanhada, só recebendo más notícias do governo, ela ganhou um argumento para o almoço da família com o tio bolsonarista, para a mesa do bar, ganhou um mais também. Então, isso anima essa militância e faz com que ela, de alguma maneira, tente espalhar a palavra, entendeu? E aí, isso faz algum sentido. Bom, e por falar em presidente Lula, ele está a caminho de Buenos Aires, vai participar da cúpula do Mercosul. O Brasil assume a presidência do bloco, Lula vai receber o posto de Javier Milei, com quem não tem nenhuma reunião bilateral agendada, né? Porque Milei critica Lula abertamente e tal. No entanto, Lula vai visitar a ex-presidente Cristina Kirchner na quinta-feira, conforme confirmou o Palácio do Planalto. A Justiça da Argentina autorizou essa visita. A gente lembra que Cristina Kirchner está em prisão domiciliar. E a Samantha Klein apurou o seguinte, que em meio às críticas quanto aos gastos do governo, o presidente Lula decidiu não se hospedar em um hotel durante essa viagem oficial a Buenos Aires. Ele vai ficar hospedado na residência oficial da Embaixada do Brasil, na capital argentina. Bem, Vera, essa visita, então, autorizada pela Justiça, o Palácio já confirmou que Lula vai, tem aí grande possibilidade de acabar sendo muito mais falada do que qualquer outro assunto que surgir por lá, né? Que é quando o Brasil está retomando a presidência rotativa do Mercosul, já tem uma certa animosidade com o presidente Milei. Você está reforçando um dos estigmas que a direita brasileira mais tosca, mais ama. Que essa coisa, o Lula é amigo dos Kirchner, o Lula é amigo do Maduro, e tal. E o Foro de São Paulo e toda essa bobajaiada. Eu acho que é desnecessário, não precisava. Mas o presidente, por alguma razão, entende que tem um dever de lealdade, que tem ali alguma questão que ele acha injusta a prisão dela, não sei se tem alguma identificação com a situação que ele próprio viveu, então ele irá. Eu acho que nesse contexto, em que o cenário interno já está bastante conflagrado, a estratégia prudente seria evitar, mas a gente está vendo que ninguém mais está indo pelo caminho da prudência. O pessoal resolveu ali apostar nos caminhos arriscados, e esse é mais um deles. Gente, vamos falar da pesquisa Quest. A Débora já trouxe ali um destaque sobre isso, mas o Guilherme Muniz já está aí no estúdio com vocês, com todos os números. Uma pesquisa que tentou fazer um raio-x sobre o humor do Congresso Nacional em relação ao governo, né, Muniz? O humor esse que mudou bastante aí entre uma pesquisa e outra. Mudou bastante, Carol. Boa noite mais uma vez para você, Débora, Vera e ouvintes. E, de certa forma, reflete isso tudo que vocês estavam conversando aqui sobre relação com o Congresso, sobre como o Congresso vê o STF, agora que tem essa questão do IOF lá para ser decidida. Então, recapitulando as duas principais informações, essa pesquisa Genial Quest mostra que, pela primeira vez, a maioria dos deputados avalia negativamente a relação do governo com o Congresso. É um salto de 43% para 51% dos parlamentares. E também tem a informação de que aumentou em 10 pontos percentuais o índice dos parlamentares que avaliam que são baixas as chances de Lula conseguir aprovar aquela agenda mais importante para a gestão atual. O índice das pessoas que consideram essas chances como baixa foi de 47% para 57%. E olhando no detalhe, algumas dessas pautas que vocês estavam comentando que vão ser as pautas centrais da gestão Lula daqui para frente, o que os parlamentares pensam sobre algumas dessas pautas. 88% deles são favoráveis à elevação da isenção do imposto de renda e só 5% são contra, como vocês estavam mencionando, uma dificuldade do Congresso de barrar
o avanço dessa proposta. Falando sobre exploração de petróleo na Amazônia, na foz do Amazonas, 83% defendem que seja assim liberada a exploração de petróleo por lá, só 10% são contrários. E aí a gente entra na pauta mais ligada à segurança pública, 76% defendem que haja um aumento de pena para roubos. Enquanto, mudando aí para a questão da reeleição dos parlamentares, a reeleição no executivo, na verdade, 69% dos parlamentares querem o fim da reeleição para o executivo, com aquele consequente aumento do período dos mandatos. Para finalizar, duas pautas que essas sim são bastante também centrais para a gestão Lula. A PEC da segurança pública, essa enfrenta uma resistência maior. É exatamente dividido ao meio. 42% dos parlamentares dizem que são a favor que ela avance, 42% são contra e o restante ali ainda não está definido. E tem aquela questão do fim da escala 6x1, uma questão trabalhista ligada ao dia a dia do trabalhador. 22% só dos parlamentares se dizem a favor de fazer essa pauta avançar, enquanto 70% são contra. Então, nessa pauta aqui, especificamente, uma dificuldade maior ainda, inclusive na própria base do governo Lula. Interessante isso, porque se o governo quiser continuar aproveitando esses ganchos para forçar, bater, ressaltar esse discurso de que ele governa para os pobres e o Congresso só pensa nos ricos, abraçar essa coisa do fim da escala 6x1 seria uma coisa natural, seria uma coisa até meio óbvia. E até agora não foi o que o governo fez, está deixando a deputada Erika Hilton meio falar sozinha nessa matéria e seguir ali sem muito apoio dentro da casa. Mas, Guilherme, o que a pesquisa nos mostra sobre a avaliação dos parlamentares a respeito do Supremo Tribunal Federal? Mostra um mau humor crescente, viu, Vera? Os parlamentares ouvidos nessa pesquisa indicaram que a rejeição ao trabalho do STF subiu 8 pontos percentuais, chegou agora a 48%. E teve uma pesquisa específica que os pesquisadores da Genial Quest fizeram, que era sobre com que frequência que o STF tomava decisões que invadem as competências do Congresso. E 49% dos parlamentares disseram que o STF sempre invade as competências do Congresso, Vera. Todo santo dia, isso tá certo. Ô Muniz, e Hugo Mota tá bem na fita? Ele tá bem na fita, viu, Carol? A rigor aí com boa parte do Congresso, tanto direita quanto esquerda e o centro, mas trazendo aqui um dado geral, a presidência de Hugo Mota é vista como positiva para quase 7 em cada 10 deputados. Quando a gente olha no recorte, principalmente aqueles deputados que se consideram mais independentes são os que fazem mais elogios à gestão Hugo Mota. Mas dá para ver aqui por esses números que ele transita ali pela Câmara com uma aprovação bastante significativa. Lembrando que essa pesquisa ouviu 203 deputados, é uma amostra que representa 40% do total dos parlamentares. Eles foram ouvidos entre os dias 7 de maio e 30 de junho e a pesquisa como um todo tem uma margem de erro de 4 pontos percentuais e meio, Carol. Valeu, Muniz. Obrigada aí pelos dados. Muita coisa para a gente analisar, né? Mas eu até comentava antes, Vera, como me impressionou a mudança de humor entre os parlamentares que se dizem de centro ou independentes. Quando tem aquela pergunta assim, quais as chances de Lula aprovar sua agenda? Em 2024, 46% diziam que eram baixas, 43% altas entre os independentes. Agora está 73 baixas e 21 altas. Exato. Assim, abriu uma boca, né? Abriu uma boca. E aí a gente sabe que não tem uma grande mudança do que o governo fez, que não tem uma grande mudança ali realmente programática. São esses partidos, esses deputados olhando para 2026 e enxergando uma maior ou menor possibilidade de reeleição do presidente Lula. Então, adequam-se os discursos, as estratégias e todo esse arsenal a depender da disponibilidade do presidente, da possibilidade dele ganhar a eleição. Então, eu acho que é isso que a pesquisa mostra bem no detalhe. Mostra que essas siglas que não estiveram com Lula na eleição, mas entraram no governo num primeiro ou num segundo momento. Tem diferenças aí dos momentos em que alguns desses partidos ingressaram na coalizão. Alguns foram no segundo turno, alguns na largada do governo e outros ali num segundo momento. Mas que o desembarque pode ser iminente a depender
do que acontecer ali do outro lado. E aí, a gente vem falando aqui, eu acho que é importante o nosso ouvinte que está no carro, que está em casa, concatenar as duas coisas, porque elas sempre estão muito relacionadas, que é uma certa mudança também na estratégia do Bolsonaro, que ele vinha muito cantando de galo, naquela ideia de que ele que vai ser o candidato, que ele que vai ser o candidato, e isso começou a ganhar algumas nuances. Depois do ato do último domingo, a gente ouve bastante do pessoal dele que ele estaria propenso a antecipar essa escolha, antecipar a passagem do bastão, porque ele está vendo que, primeiro, a possibilidade de pessoas irem às ruas, pegarem armas ali, empunharem bandeiras em favor dele, está cada vez reduzindo. Que as chances de uma vitória no Supremo continuam muito remotas, para não dizer nulas. E que ele também não vai conseguir reverter em tempo hábil a eleição dele. Então, ele precisa apostar num candidato que tenha chance de vitória real, que é a chance dele ter um indulto ou uma graça ali na frente. Então, para o cara ter chance de vitória real, tem que ser alguém que reúna um apoio considerável, e aí a chance disso ser em torno de alguém da família dele é muito menor, e precisa ter um tempo para a pessoa se tornar conhecida, para rodar o país, para angariar apoio nas hostes empresariais, etc, etc. Então, pode ser que ele largue esse osso antes. Esses partidos apostam muito nisso. O PP, por exemplo, é um partido que está totalmente voltado para a construção de uma candidatura que, no mundo ideal deles, é a candidatura do governador Tarcísio de Freitas. Até aqui, isso não avança porque o Bolsonaro fica interditando o terreno. Mas se ficar desenhado esse cenário de que ele é o que mais tem chance e que ele concordaria em dar uma graça para o Bolsonaro uma vez eleito, aí eu acho que a gente pode assistir a um desfecho para essa novela ainda nesse ano, antes, portanto, do ano que vem. Quando a gente falou da pesquisa aqui mais cedo, Vera, vários ouvintes mandaram mensagem dizendo precisa fazer uma pesquisa para saber o que a população acha do Congresso. Essas pesquisas são feitas normalmente. Não tem nenhuma recente, pelo menos não encontrei até o momento nenhuma recente, nem Quest, nem Datafolha, mas se eu encontrar eu trago aqui. Mas as anteriores, as do ano passado, que foram divulgadas, mostram que a maior parte do brasileiro não confia no Congresso. Não confia no Congresso. Então, é um bom vilão para você eleger. É uma entidade, uma instituição que não tem a confiança do brasileiro. Eu me lembrei muito do cenário de 2005, 2006. 2005, exatos 20 anos, o governo sofria uma grave crise de popularidade pelo mensalão, enfrentava várias CPIs sucessivas. Todo mundo achava que o Lula era um pato manco, que ia chegar ali muito enfraquecido em 2006, e as circunstâncias da economia levaram a que ele chegasse forte em 2006 e não fraco. Disputou um segundo turno com Geraldo Alckmin, mas foi uma ocasião também em que, em resposta aos escândalos de corrupção, o Lula apostou muito nessa ideia de que ele governava para os pobres, que o Alckmin ia vender as empresas nacionais, que ia acabar com Bolsa Família, etc. Eu falei, essa estratégia de agora não está com uma cara de 2006? E as pessoas com quem eu testei essa possibilidade, que são pessoas desse mercado de pesquisas ou de marketing, disseram, sim, pode ser. Mas só que a diferença era que em 2006 a economia estava bombando e ele estava bombando. E agora não é bem assim. A economia tem dados positivos, mas tem dados ainda muito negativos e uma percepção negativa que é até pior do que, na realidade, os dados são negativos. Então, a gente tem aí algumas nuances que impedem de fazer um paralelo exato, mas é isso, o Congresso era mal avaliado naquela época, mesmo com as CPIs e tal, e agora é pior ainda do que naquela época. Muito bem, você fica agora com notícias da sua região, na sequência tem Repórter CBN e logo depois a gente volta com mais Viva Voz. E nós estamos de volta com o Viva Voz e a gente sabe que quarta-feira é dia de Bruno Caraza aqui no Viva Voz. Boa noite, Bruno. Tudo... Na verdade, vai ser daqui a pouquinho, Ai, mentira, Bruno. eu tô bem louca. Eu já achei que a gente já tinha pulado. Ninguém falou nada, eu falei, sou eu, vamos lá. Desculpa, Bruno, calma, não precisa correr. Pode ficar tranquilo que ainda vai demorar. Agora em casa. Eu tô vendo a cena do Bruno tentando se conectar rapidamente. Bruno, calma, já vai. Tô louco, tô bem louco. Daqui a pouquinho, porque a gente tem informação em Brasília. O Igor Cardim
traz aqui mais detalhes sobre uma outra situação. É inacreditável isso. A ministra Marina Silva foi atacada novamente durante uma comissão na Câmara. Acho que era que eu estava querendo esquecer isso, por isso que provavelmente, eu queria ir direto pro... Provavelmente. Igor, conta pra gente exatamente o que aconteceu. Boa noite. Boa noite, meninas. Todos nós queremos esquecer esse episódio, né, que volta a acontecer com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que foi mais uma vez alvo de ataques e ofensas no Congresso, dessa vez durante a audiência na Comissão de Agricultura da Câmara. O deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, acusou a ministra de ter adestramento de esquerda e a chamou de mal-educada, afirmando que ela nunca trabalhou e não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho. Só tem dificuldade com o agronegócio, porque a senhora nunca trabalhou, a senhora nunca produziu, não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho. Todo mundo sabe, o mundo sabe que a senhora tem um discurso alinhado com essas ONGs internacionais. Portanto, a senhora não é melhor nem pior que ninguém, a senhora é só mais uma brasileira, igual tantas outras brasileiras anônimas que deram contribuição importante para esse país. Em outro momento, o parlamentar voltou a atacá-la, dizendo que Marina tem o mesmo modus operandi de grupos terroristas internacionais. Esse modo operante da ministra não é algo isolado, isso não é dela, isso não é de um pequeno grupo, isso é uma conspiração global. Esse modo da ministra, a estratégia dela é a mesma que as Farc colombianas usam, é a mesma que o movimento revolucionário da América Central usa, é a mesma tática, a mesma estrutura que o Hamas e o Hezbollah usam, é a mesma tática porque... A ministra respondeu dizendo que prefere receber injustiças a praticá-las e afirmou estar em paz após orações feitas antes da sessão. Durante a sessão, Marina retrucou esses ataques misóginos. Isso é uma forma ofensiva de se dirigir a uma mulher. Quando um homem ergue a voz, ele está sendo incisivo, como foram incisivos vossas excelências. Não é show. Gente, vamos respeitar a palavra da ministra defesa aqui, da por favor. dignidade. Quando vocês levantam a voz, vocês dizem que estão sendo incisivos, que estão sendo contundentes. Quando uma mulher fala Ministra, com só um firmeza... pouquinho. Deputadas, por favor. A ministra está falando... Outros parlamentares também desrespeitaram a ministra. O deputado Zé Trovão declarou que Marina é uma vergonha como ministra, enquanto o capitão Alberto Neto sugeriu que ela deveria pedir demissão. O próprio presidente da comissão, Rodolfo Nogueira, acusou Marina de protagonizar um dos capítulos mais desastrosos da política ambiental, alegando o crescimento do desmatamento na Amazônia. Ao ser questionada sobre o apoio às marchas indígenas, numa comparação com passeatas golpistas, a ministra Marina Silva disse que a democracia serve aos dois grupos e foi novamente desrespeitada pelo presidente da comissão. Sem democracia, não teria a marcha dos indígenas, nem a marcha dos golpistas, porque os golpistas usam a democracia que a duras penas conquistamos para tisná-la com sua visão autoritária de mundo e de existência. Poderia ser tão boa ministra como é ativista, né? No fim de maio, a ministra Marina Silva também foi alvo de ofensas no Senado. Durante a audiência na Comissão de Infraestrutura, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que a mulher merecia respeito, mas a ministra não. A ministra Marina Silva exigiu desculpas, não recebeu o pedido e se retirou da sessão. O episódio repercutiu muito, a gente falou também por aqui. Meninas. Obrigada, Igor, pelas informações. É um comportamento vergonhoso, ultrajante, mas ao que parece, Vera, tais parlamentares eles vão continuar propositadamente agindo dessa forma. Enquanto Marina já mostrou, né? Já mostraram que ela é um dos principais alvos. Nós vimos uma situação como essa com o ministro Fernando Haddad, mas, obviamente, com Marina Silva é muito pior, porque ela é uma mulher negra, né? Esses recortes precisam ser feitos. Agora, é não ir, né? Enquanto não for convocação, eu acho que o melhor é não ir, porque ninguém precisa se submeter a um show de horrores como esse, né? As coisas vão dar mais profunda grosseria a um nonsense bizarro em termos de conteúdo, como que alguém pode achar que faz sentido até para a bolha mais extremista
você comparar alguém com a história de vida e com a doçura e a tranquilidade que tem a Marina Silva com o Farc, com o Hamas, com o Hezbollah, isso não tem sentido. Não faz sentido nem se você quiser fazer um showzinho para a sua bolha mais extremada e mais histriônica. É algo que depõe contra você, mostra a sua profunda ignorância, além da sua profunda grosseria. Então, realmente, o nível do Congresso, ele piora a cada legislatura e a gente não tem nenhuma segurança para dizer que não vá piorar, porque a dinâmica pela qual as pessoas consomem política hoje em dia é a dinâmica ditada pelas redes sociais. Então, você recebe os conteúdos conforme o algoritmo identifica que são as suas paixões e as suas crenças políticas, e você passa a tratar como verdade esse tipo de loucura, esse tipo de maquinação absurda da cabeça de uma pessoa que vem falar em conspiração internacional na qual a Marina estaria envolvida. Então, isso vai refletir na hora que você tiver de escolher um candidato, na hora que você tiver de votar. Uma pena que a política, não só brasileira, como mundial, esteja tão capturada por essa polarização nos extremos e por esse tipo de discurso absolutamente descolado de qualquer racionalidade, de qualquer dado, de qualquer, enfim, sei lá, de qualquer conexão com o mínimo denominador comum de razoabilidade ali. E muito assustador pensar que esse tipo de atitude encontra ressonância numa parte do eleitorado, né? Porque se eles continuam convidando a Marina e continuam protagonizando esse show de horrores, não foi o primeiro, é porque isso deve ressoar bem em parte do eleitorado que elege esse tipo de parlamentar, né? E convidando com esse objetivo, ao que parece, né? É para isso, lógico que é. Pois é. Na eleição para prefeito, a gente teve ali um breve alento de ver que esses candidatos, os mais radicais, não tiveram muito sucesso nas votações nas grandes cidades. Mas para o parlamento parece haver um apelo especial desse tipo de linguagem, desse tipo de discurso. Não sei se as pessoas acham, o cara tem que ir lá para me representar, tem que ir lá para falar o que eu penso, sabe? E aí, para governar as cidades, as pessoas são mais cautelosas e não conseguem eleger uns fanfarrões desses. Mas para o Congresso, isso aí segue tendo algum tipo de charme para um eleitorado específico. Uma pena. Muito bem, a gente faz mais um intervalo e sim, na sequência, com Bruno Caraza. São 6h47 e agora sim está com a gente na linha Bruno Caraza. Eu estava ansiosa para ouvi-lo, quis antecipar em um bloco a sua entrada. Bruno, boa noite. Me assusta não, Vera. Boa noite para você, boa noite para Débora, boa noite para Carol e para todo mundo que está ouvindo a gente. Pois é, de susto já basta o noticiário, né? Ainda fica... Verdade. Você deu o pulo da cadeira? Na hora? Você deu um pulo da cadeira? Pois é, eu não estava preparado. Ô Bruno, a gente está vendo o governo entrar nessa rota de colisão aí com o Congresso, né? Na questão do IOF, na pesquisa Quest fica muito clara ali a medida da temperatura dessa crise política. Até aqui, a pesquisa mostra o lado do Congresso, um Congresso que está insatisfeito com o governo, que não acredita no avanço da agenda do governo, etc. O que ela mostra para a perspectiva dessa agenda econômica daqui até o final do governo Lula? Pois Vera, é muito importante, né, a gente tomar a temperatura aí do Congresso, né, porque por meio do Congresso que o governo viabiliza as várias reformas, as várias propostas que ele considera importantes para a economia do país. E essa pesquisa Quest que saiu hoje, ela é bastante significativa, né, porque eles conduziram uma pesquisa com 203 deputados, 40% do plenário, e é uma pesquisa cuidadosa, porque ela segue os mesmos critérios de composição do plenário em termos de partidos, posição ideológica, região, né? Então,
e ela foi conduzida no meio desse turbilhão aí do IOF, né, ao longo de maio e junho. Então, ela é bastante apropriada para a gente captar os efeitos dela em relação à agenda econômica do governo. E aí, em linhas gerais, a gente percebe claramente que há uma sensação de que o governo está perdendo ali o controle de conduzir os trabalhos dentro do Congresso. Só para se ter uma ideia, 2 anos atrás, né, em agosto de 23, os deputados falavam que o governo tinha uma alta probabilidade, 56% dos deputados achavam que o governo tinha uma alta probabilidade de aprovar sua agenda no Congresso. Hoje já é o oposto. 57% dos deputados entrevistados acham que o governo tem uma baixa probabilidade de aprovar sua agenda. E, em termos da política econômica, a questão fica ainda mais delicada, né? Porque a gente tem hoje 64% dos deputados achando que a política econômica está indo na direção errada, né? O que significa que a sensação geral dos deputados está piorando, né? Um ano atrás era 55% e agora são 64%. E isso dá para sentir tanto um crescimento dessa percepção entre os deputados governistas, mas principalmente naqueles deputados que se dizem independentes do governo, aqueles que não estão nem se consideram no governo, da base do governo, nem se consideram da oposição. Então, é justamente aqueles deputados que são fiel da balança numa votação e a visão deles de que a economia está indo na direção errada, 61% achavam isso e hoje são 81%. Então, parece que o governo está perdendo aí esse protagonismo no Congresso, mas especialmente na condução da política econômica, ainda mais, aí o último dado aí para terminar essa visão geral, ainda mais porque a economia é vista como o principal problema que o país enfrenta para 31% dos deputados. É o maior índice, está à frente de violência urbana, questões sociais. Então, a agenda econômica é um tópico quente que divide e a sensação é que o governo está perdendo esse protagonismo, segundo essa pesquisa que saiu hoje. Agora, Bruno, a grande aposta do governo é o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O que essa pesquisa, que sinais a pesquisa traz sobre esse tema, principalmente sobre como viabilizar financeiramente o projeto? Então, Débora, sem dúvida nenhuma é o principal projeto da agenda do governo aí para esse final de mandato, né, do presidente Lula. É um projeto que tem um potencial muito grande de impulsionar a popularidade do presidente Lula por causa da isenção, né, para milhões de pessoas do imposto de renda, mas, sobretudo, porque é uma pauta muito cara ao governo, porque ela trata da justiça tributária, né, de você fazer com que os mais ricos paguem mais impostos do que eles pagam hoje. E, inclusive, é um argumento que o Haddad mesmo está batendo muito nessa tecla nos últimos tempos, né, ao longo dessa discussão do IOF. Teve até um vídeo do PT que está viralizando nas redes sociais, algo que não é muito comum, né, para vídeos produzidos pelos partidos da esquerda, né? Tem um vídeo sobre carga tributária, os mais pobres arcando com ela mais do que os mais ricos, que já tem mais de 4 milhões de visualizações nas redes. Então, é uma proposta muito importante. E quando a gente olha o que os parlamentares acham dessa proposta, aí a gente percebe claramente aquelas incoerências e contradições do parlamentar brasileiro, né? Porque quando se pergunta se eles apoiam a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês, 88% dos parlamentares são a favor. Mas quando se pergunta, né, se eles concordam com a proposta do governo, que é aumentar a alíquota do imposto de renda sobre os ricos e os super ricos para compensar esse alívio sobre os mais pobres, aí o apoio já não existe mais, né? 44% são a favor, mas 46% são contra. E entre os que são contra, está muito concentrado entre os parlamentares da oposição e esses parlamentares
independentes. E aí a gente vê essa contradição, né? Porque os parlamentares, né, que não são do governo batem na tecla do governo que o governo tem que fazer ajustes e equilibrar as contas públicas, mas na hora de uma proposta como essa, eles apoiam a isenção, mas são contrários a aumentar a tributação sobre os mais ricos para compensar. Então vai ter um buraco fiscal aí que a gente não sabe como que vai ser coberto. Então é outro desafio para o governo nesse restante de mandato aí. Ô, Bruno, tem um outro assunto que mobiliza muita gente, interessa a milhões de pessoas, que é o fim da escala 6x1, né, escala de trabalho, mas os deputados também não estão muito inclinados a abraçar essa ideia não, né? Carol, pois é, esse movimento que cresceu nos últimos meses, né? Inclusive tem uma petição eletrônica, um abaixo-assinado aí na internet do movimento Vida Além do Trabalho, que foi criado ali pelo vereador Rick Azevedo do Rio de Janeiro, né? Que depois foi encampado pela deputada Érica Hilton, né, do PSOL de São Paulo. Teve amplo apoio popular, muita viralização nas redes sociais, se discutiu muito, né? Mas quando a gente olha para o Congresso, né, o Congresso está se mostrando, segundo essa pesquisa, muito avesso a essa proposta. Dos parlamentares entrevistados, apenas 22% são a favor do fim da escala 6x1, 70% são contra, e nem os deputados governistas essa proposta tem apoio majoritário. 44% são a favor, 55% são contra. Na oposição, então, 92% são contra. Então, isso indica que, para essa agenda, que é uma agenda que interessa aí a milhões de brasileiros, principalmente aqueles que são seletistas, né, o fim dessa escala de trabalho 6x1, fica claro que, para essa agenda avançar no Congresso, é preciso de bastante pressão popular e uma estratégia de convencimento dos parlamentares. E talvez seja por isso, né, por saber que a maioria dos deputados não são a favor da proposta, que o próprio governo Lula, que a rigor poderia ter interesse em encampar essa agenda, né, ele não se engajou nessa pauta, né, o Lula ainda não entrou em campo nessa discussão, e com esses números acho que dificilmente o governo vai comprar essa briga, dada toda essa situação de popularidade baixa que o presidente tem e dessa resistência que ele está enfrentando no Congresso. Eu fiz um raciocínio um pouco ao contrário, que olhando para esse dado e vendo que o Congresso é contra, isso poderia ser usado como tá vendo como eles só legislam para os ricos, não estão nem aí para os pobres, e aí o governo encampar essa pauta que realmente ele não encampou até agora. Vamos ver. Pode ser uma. Só se eles resolverem exacerbar de né, vez esse discurso do nós contra eles, né? Sim, mas assim, até agora o governo não moveu uma palha sobre esse projeto, né? Érica Hilton está falando sozinha. Obrigada por hoje, Bruno. Boa quarta e boa semana para você. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau. E antes da gente encerrar, o Igor Cardim tem mais informações em Brasília sobre o caso Carla Zambelli. Pois não, Igor? Pois é, Débora, a defesa da deputada licenciada Carla Zambelli solicitou à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que seja realizada uma acariação entre a parlamentar e o hacker Walter Delgatti Neto. O pedido foi feito no processo que avalia a possível cassação de mandato da deputada Carla Zambelli, que foi condenada criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal. O advogado dela alegou que Delgatti mudou de versão diversas vezes e pediu que pessoas não ouvidas de forma constitucional sejam escutadas pela comissão. O relator do caso na CCJ é o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, que ainda não apresentou parecer. Já o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que o partido fechará questão contra a cassação da deputada. Débora. Obrigada pelas informações. Igor Cardim, a deputada Carla Zambelli está na Itália, né? Tá na Itália, tá ali, Fontana de Trevi. Foragida, exatamente. Exato. Mas é isso, eles estão tentando alguma saída para ela. Parece pouco provável que eles consigam alguma mudança do desfecho do caso dela. E, por falar em desfecho, é esperado para ainda antes do recesso a retomada da discussão do caso do deputado Glauber Braga, né?
que é um que a Câmara acelerou bastante. Depois, com aquela greve de fome, ele ganhou um prazo, mas eu acho que também não muda o desfecho. No caso dele, ele deve ter um mandato cassado aí nos próximos dias, é o que eu ouço bastante. Vera Magalhães, muitíssimo obrigada. Até amanhã. Até amanhã, um bom frio para todos, se agasalhem, fiquem em casa que tá gelado. É isso aí. Queria saber mesmo se tem seguro contra frio, né, meninas? Beijo, até. Eu quero. Tá bom, beijo, tchau.